Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001 e eu falo que eu queria resgatar as coisas boas da minha vida. Uma delas era passear e viajar. Comecei a ver isso para mim, sem pensar em nada de trabalho, coisa parecida, mas eu vi que outras pessoas com deficiência também queriam passear e viajar, né? E vendo as coisas que eu estava fazendo, eles começaram a pedir dicas, informações. Aí eu resolvi pegar isso como uma proposta de trabalho, assim, em estar ajudando os outros e tendo, né, o meu sustento, vamos dizer assim. Nada melhor do que você é, fazer, ter um trabalho que você está ajudando os outros, né? E, então, mas já faz uns 3 anos aí que eu resolvi mudar um pouco, né? Resolvi ampliar. Eu consegui muita experiência trabalhando nessa área e indo, visitando inúmeros lugares, conhecendo centenas de pessoas, milhares de experiências, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de conhecer as coisas, né? Eu sou curioso, quero ver coisas diferentes, sou questionador, então, e daí para mim, eu tinha que ir além do turismo, porque acessibilidade, inclusão vai para além do turismo, né? Para as escolas, trabalho, clube, esporte, seja onde for. Então, a minha empresa chamava Turismo Adaptado. Ela ainda continua, mas como se fosse um segmento da minha empresa que agora apresento como meu nome, né? E então vou colocar algumas coisas conceituais aqui. Eu falo que acessibilidade, o pessoal vincula muito a acessibilidade à pessoa com deficiência, e não é bem isso. Ela serve também para a pessoa com deficiência, mas ela serve para todos, né? A acessibilidade são iniciativas, né? Para oferecer a todos, né? A possibilidade de fazer alguma coisa, facilidade, o conforto, agilidade, segurança de fazer as coisas. Então, imagine, por exemplo, tem coisas até que a gente já está muito acostumado e nem às vezes percebe que é uma acessibilidade. Um prédio residencial, vamos dizer assim, de 20 andares, se ele só tiver escadas, será que alguém vai comprar o apartamento no 20º andar? Acho que só compraria se tivesse, o preço ia depreciar muito, né? Quem vai querer subir 20 andares para chegar no seu apartamento? Então, hoje em dia é praticamente inconcebível você fazer um prédio de 20 andares sem ter um elevador. O elevador é acessibilidade, não só para pessoa com deficiência, mas para qualquer um, né? E então eles já, vamos dizer que já pensam, porque a acessibilidade, às vezes, ela vem como correção de problemas, né? Ela não é pensada. Eu falo que a acessibilidade, ela tem que ser parte do assunto, e não um assunto à parte. Então, nos projetos que você fizer, nas coisas que você fizer, a acessibilidade tem que estar já presente, né? Então, meio... o meu sonho é que as pessoas pensem desse jeito. Então, alguém que vai projetar um prédio de 20 andares não precisa cutucar ele já vai pensar no elevador, de automático, né? Então, o digital, ele é uma força imensa, assim, acho que uma revolução e que pode ajudar a gente em muitas coisas, né? Em todas essas questões que eu falei, na possibilidade, na facilidade, o conforto, agilidade, segurança, veio para otimizar muitas coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, uma das coisas, consultas médicas, por exemplo, né? Acho que isso reforçou muito com a pandemia, mas é uma coisa que já poderia,
quem sabe deveria ter, a gente precisou de uma pandemia, né, para dar um clique. Acho que por isso que eu acho que às vezes essas tragédias são boas por um lado. Eu digo por mim, né? Eu levei um tiro num sequestro relâmpago. Foi um choque, um baque, mas que mudou minha vida, assim, mudou para melhor, certo? Então, muitas coisas boas, eu acredito que a pandemia vai trazer para nós. Então, uma consulta online, por exemplo, você tem vários benefícios, né? O transporte, né? Imagine, pessoas com deficiência, às vezes, têm uma dificuldade enorme de chegar até o consultório. E às vezes umas consultas tão bestas, né? Que você chega ali, troca 3 palavras e o médico te dá uma receita. Você foi lá para isso. Isso poderia ser feito numa consulta, né, online e que o médico te dá via online também a receita. Isso economiza, né, muito seu tempo, você não fica esperando. Já fiz consultas online. Mesmo que você fique numa lista, uma fila de espera de, sei lá, 30 pessoas, mas está ali, você consegue ficar fazendo outras coisas aqui. Fala, você é o 11º, você é o quinto. Então, você já consegue, você não fica ocioso como você ficaria num consultório, né? Então, economia, você não gasta dinheiro com transporte, né? E dependendo da pessoa, às vezes não consegue pegar um transporte público. Transporte público, às vezes, é complicado, né? Ele vai ter que pegar um táxi, vai gastar dinheiro, sabe? E contribui até com questão do trânsito, menos gente na rua, menos trânsito, menos poluição, menos muita coisa, né? Então, é uma coisa boa. Como eu falei antes, não só, né, para a pessoa com deficiência, tem muitos benefícios aí para pessoas com deficiência, mas não é só para a pessoa com deficiência, né? Aqui a Central de Libras, imaginem que surdos, eles acabam tendo muitas dificuldades, né? E, por exemplo, no que eu falei antes, em consultórios médicos, né? A consulta, às vezes, é uma conversa, né? O que você está sentindo, né? O que você comeu ontem, isso, aquilo, uma conversa. E se o médico, ele não tem capacidade, para conversar com o paciente em língua de sinais, em libras, a coisa fica difícil. Muitos colegas surdos levam, né, algum colega, às vezes um filho, irmão, alguém que possa fazer a interpretação, né? Mas os intérpretes, né, ainda nós temos pouquíssimos intérpretes, né, bons intérpretes. Precisava ter mais formação de intérpretes, falta intérpretes no mercado, né? Tem muita demanda para poucos profissionais. E a nossa segunda língua oficial, né? Acho que a gente deveria aprender, como o Canadá, por exemplo, que tem 2 línguas oficiais, francês e inglês, eles aprendem as 2 na escola. Se Libras é uma língua oficial, por que a gente não aprende também o português e a Libras, né? Acho que o negócio deveria a gente repensar isso daí. Mas a Central de Libras é uma pessoa que fica numa central, num lugar, né, e com um aparelho, pode ser o celular, vamos dizer, a pessoa, o atendente, o médico, vamos dizer, que não sabe, ele fala, a central ouve e interpreta em sinais para o surdo. Ele vê, daí ele responde em língua de sinais e a central de Libras fala para o médico. É um recurso, mas os surdos não gostam muito disso, não. Eu entendo muito bem.
Eles não querem esse tipo de recurso, eles querem que o pessoal saiba, né? Libras. A Gol fez também um totem ali para que é no mesmo esquema, né? Com a central de Libras. Então, a gente precisava de mais gente boa. Uma vez eu fui dar uma palestra, né, num evento de turismo, e tinha um intérprete, só que só tinha na minha palestra e nas outras, né? E uma colega surda, ela foi assistir, só que ela disse que não entendeu nada praticamente. Quer dizer, ela ainda conseguiu, porque ela foi com alguém, um outro colega ouvinte ali. Porque o evento, e isso eu vejo dos meus colegas que são intérpretes, porque às vezes o evento eles pegam os aprendizes, né? E o aprendiz ele não tem fluência e acaba fazendo uma interpretação de baixa qualidade, né? Então é preciso. Eu vejo muito dessa questão quando eu dou consultorias também, e às vezes eu vou em lugares que a acessibilidade está muito ruim. E o pessoal fala que contratou um profissional, mas acho que isso daí não era profissional, né? Dependendo do erro, nunca foi um profissional. Então, é você pensar na qualidade. A Libras, a gente tem, né, aplicativos, esse é Handitalk, isso é um print do meu site, e você instala esse aplicativo ali, você selecionando palavras, vai ter um robozinho ali que vai interpretar em língua de sinais para você. Já é uma evolução, né? A gente já tem soluções, não é a melhor, mas antigamente, não precisa ser tão antigamente, não. Há pouco tempo, nem isso a gente tinha, né? Os websites. Uma coisa que me incomoda muito é a informação, certo? Muitos lugares, eles têm acessibilidade, mas eles não informam. Então, um museu que tenha acessibilidade, já fui, por exemplo, um aqui, eles tinham, eu fui fazer uma vistoria ali para um projeto da Unesco, e pelo site, eles não tinham nada. Mas quando eu chego ali, eu falei que ia dar uma olhada na acessibilidade, eles falam, peraí que a gente vai chamar tal pessoa que ele é o coordenador do grupo de acessibilidade aqui do museu. Falei, mas como assim? Grupo de acessibilidade? E ele era intérprete de Libras. Falei, meu Deus, como é que vocês têm isso e não informam, né, no site? Porque o site hoje em dia, é o lugar onde a gente busca informação, né? Dependendo da pessoa. Se não te demonstrar ali, se não tiver informado que tem acessibilidade, a pessoa não vai, né? E o que o museu quer é visitação, não é? Então, você precisa ter essas informações no site, né? E já devem ter falado aí questões de normas, né, para sites, normas de acessibilidade, isso. Eu não sou, eu não sou dessa área, né? Eu entendo bem, assim, vamos dizer, da acessibilidade em diversos campos, mas ah, eu tenho aplicado, né, um conceito, desenvolvi um conceito que chama acessibilidade funcional, que vamos dizer que é algo parecido com o que o pessoal chama de UX design, né? Que é a experiência do usuário. Acho que as normas, leis e normas, elas muitas vezes elas são falhas, elas são ou até erradas, né? As normas da BNT são feitas por pessoas que vão lá na reunião, né, voluntariamente. Geralmente, elas acontecem aqui em São Paulo, então dificilmente
vem pessoas de outros lugares, de outros estados, porque a BNT não paga nada para ninguém. Se você quiser vir, é tudo por sua conta. Então, já participei de algumas e praticamente não tem pessoas com deficiência. São pouquíssimas, certo? Então, acaba que você não tem a experiência do usuário, né? Então, algumas coisas que falam da gente se colocar no lugar da pessoa. Mas, para mim, esse negócio não dá certo, certo? Porque você... Será que você consegue se colocar no meu lugar? Você pode até imaginar, o que você vai imaginar vai ser muito pouco, assim. Para mim, você tem que coletar a informação, opiniões dos próprios usuários, né? Então, eu tenho a experiência de um cadeirante, mas dentro desse grupo de cadeirantes, vamos dizer assim, ainda há pessoas com diferentes tipos de limitações, ou mesmo preferências, habilidades, dificuldades. Cadeirante não é uma coisa única. Aliás, cadeirante não é uma deficiência. Cadeirante é quem usa uma cadeira de rodas. Se você sentar na cadeira de rodas, você é um cadeirante, certo? Então, tanto que quando eu quero ver alguma coisa voltada a um cego, eu vou coletar informações com colegas cegos ali, pergunto, o que você achou disso, né? Isso daqui é bom, é assim, e vou trocando ideias, porque são eles que vão saber me dar uma opinião formada, assim, né? Eu posso imaginar, às vezes eu imagino, tenho uma base, imagino uma coisa certa, mas às vezes não. Já me surpreendi com muitas coisas aí que imaginava que seria certo e que não. Então, às vezes faço pesquisas, posto coisa ali, o que você acha? Assim ou assado? E o pessoal comenta, aliás, né, as redes sociais, assim, infelizmente o pessoal tem bastante gente que me conhece, e daí acaba que o pessoal manda muita reclamação, às vezes, de coisas, mas isso é bom, às vezes, para conhecer. Ou muitas sugestões de coisas novas, perguntam isso, e tudo isso acaba te alimentando, né? Com ideias, com indagações e coisas, ou até mesmo com propostas de trabalho, né? Ah, veio uma pessoa, ela teve problema num trem lá no Paraná. Daí eu entrei em contato lá com a empresa e, vamos ver, ainda não está fechado totalmente, mas acho que eles viram, né, que a coisa não estava certa, e resolveram, vão querer dar uma ajeitada. Então, uh, acabou que virou uma oportunidade, né? Aqui nos museus, você tem essa foto da esquerda, é um aplicativo tipo Shazam. Shazam, para quem não conhece, é um aplicativo de música, né? Você toca a música e o Shazam reconhece a música, te fala o nome da música, o artista, te dá todos os dados. Esse é um Shazam de imagens, né? Você pega ali e ele vai te dar todas as imagens, acho que mais para artes, né? E vai te dar todas as informações. Uma coisa ótima, né? Na foto da direita, você tem um guia multimídia, né? Que é um guia, guia para eletrônico ali, para audiodescrição e vídeos em libras, né? E com legendas. Isso eu acho que muito pouco aproveitado no Brasil. No exterior, você tem audioguias usadas muito, né? Mas
não somente para a questão da acessibilidade, para qualquer visitante, assim. E isso, para mim, ajuda muito, é muito a sua visita para o museu fica muito mais rica, né? Porque às vezes você pegar visitas guiadas, negócio eles têm horário para acontecer, né? E às vezes com um guia multimídia você consegue ir somente naquilo que você quer. Com a visita guiada você tem que acompanhar toda a visita que o guia tá fazendo. Não que seja ruim, mas na opção do guia multimídia, você tem liberdade. E aqui no Brasil, por exemplo, já vi, acontece muito. Eles colocam isso como exclusividade para pessoa com deficiência, para pessoa com deficiência visual. Já fui no museu e eu requisitei. Eles disseram que eu não podia, porque eu não era cego. Imagine, negócio, e não tinha ninguém usando. Se eu tivesse tomando o aparelho de alguém que quisesse usar, não tinha ninguém usando, tinha mais um monte, quer dizer, não tinha nenhum sendo usado. E não me deixaram utilizar um aparelho. É um absurdo. O negócio, eles deveriam aumentar, né? Colocar esses guias com descrições para pessoas, né? Pessoas comuns que não precisa ser audiodescrição, porque a audiodescrição vem um volume de informações muito grandes que às vezes uma pessoa que enxerga não está afim, a gente precisa respeitar isso. Então, um áudio para pessoas que enxergam, um áudio para pessoas que não enxergam e um vídeo para pessoas surdas, certo? Com legenda. Daí o negócio fica ótimo, né? Aqui, relacionamentos, né, esses aplicativos, Tinder, Badoo, Perfeito, Happy, Bumble, então, sabe que às vezes as pessoas com deficiência, eu pelo menos via pessoas com dificuldade, né, de se relacionar. E já tive vários colegas aí que conseguiram através desses aplicativos, né, encontrar alguém. Então, vamos dizer que fica ótimo, né? Também a internet serviu para te aproximar, ajuda até nos relacionamentos. No seu cotidiano, eu vi, acho que já não é exatamente tão novo, mas tem uma máquina de lavar que ela pode ser controlada por um aplicativo que você instala no seu celular. Às vezes a modernidade acaba atrapalhando. Aqui a gente comprou minha mãe, né? Comprou um micro-ondas. É porque antigo já estava meio ruinzinho, comprou um mais moderno. Só que o moderno é todo digital. Se você for pelo lado tátil ali, você não vai ver nada. É tudo digital. E como é que fica a acessibilidade nisso? Porque ele não tem comandos de voz. Ele vai aparecer tudo, os números e figurinhas ali na tela. Então, o antigo era naquele que você roda, né, o reloginho, aperta, botão, era muito mais acessível, né? Mas nesse sistema, né, a máquina de lavar, então, com um aplicativo que tem um controle, aí, é claro, que se esse aplicativo estiver preparado para leitura, né? Então, tem que pensar nisso também. Às vezes, algumas propostas, vamos dizer, são boas propostas, mas podem não atender a todos, né? O Google Maps, ele tem uma opção de acessibilidade ali, caminhada com acessibilidade. Mas às vezes isso depende para quem avaliou isso. Não sei nem como é que isso é avaliado, se alguém
coloco, mas às vezes eu prefiro pegar um caminho mais longo e menos íngreme. Depende também do meu ânimo, da minha vontade, da minha força. Às vezes eu vou pelo mais íngreme, às vezes eu peço ajuda, às vezes então, será que quem pode me dizer que esse trajeto que o Google Maps fez é o melhor? Aliás, eu vi uma proposta de uma organização francesa de turismo acessível, porque o pessoal coloca tipo um selo, né, de lugar acessível. Quando fala isso daqui, esse lugar é acessível, tem um selo de acessibilidade. Mas acessibilidade para quem? Certo? Será tipo tem uma rampa que não está exatamente nas normas, né? Mas para mim está ótimo, eu consigo subir, mas para outras pessoas não. Então, será que a gente pode falar acessível? O que é acessível para o outro, né? Mais ou menos como eu falar, vai naquele restaurante ali, vai comer ali que é ótimo. Acho que eu não posso falar isso para você. Eu não sei o que você gosta, o que você come. Foi ótimo para mim. Eu fui numa churrascaria, por exemplo, mas você é vegano, então como é que eu posso falar que é ótimo para você, né? Então, essa organização, ela avaliava os lugares e ela não falava exatamente se era ótimo, se era bom, se era péssimo, ela passava uma descrição dos itens, das facilidades que o lugar tinha. Então, por exemplo, o hotel tem rampa, elevador, mas ela não, só que não tem uma cadeira de banho, por exemplo. Então, não está listado ali. Para algumas pessoas, não tem problema, eu consigo me virar sem uma cadeira de banho. Agora, para outras pessoas, cadeira de banho é essencial. Se não tiver uma cadeira de banho, eu não consigo tomar banho. Tanto que muitos colegas aí, às vezes eles levam a própria cadeira de banho em viagem, porque também não confiam, né, nos hotéis, que até falam que tem cadeira de banho, mas às vezes cadeira de banho para eles é catar uma cadeira de plástico da piscina e colocar embaixo do chuveiro. Isso não é cadeira de banho, né? Os assistentes virtuais, né? Alexa, então, e outros mais, você acaba sendo alguma coisa boa, né? Para você, para pessoas que há um conforto, né? Às vezes para pessoas com deficiência visual, para pessoas com deficiência física, e isso acaba otimizando. Acho que como esse sistema ele é um comando de voz, né? Então eu fiquei pensando assim, e como ficam surdos, né? Porque tem uma coisa, né? O pessoal que chama surdo-mudo, se você falar isso no grupo New Surdo, você apanha, né? Porque surdo não é mudo, necessariamente. Ele até pode existir surdo e mudo, né? Aí tem uma deficiência múltipla. Mas não, o pessoal, como o surdo não ouve, nosso aprendizado da fala é muito pela audição, pela repetição das palavras. É por isso que o surdo, às vezes, não verbaliza, né? Mas ele emite som. Mas, mesmo assim, ficaria meio difícil, porque, às vezes, o pessoal não tem impostamento da voz e não consegue falar palavras claramente, assim, gente que surdos oralizados. Não sei se conseguiria, mas fiquei pensando que se não foi isso, não dá para fazer alguma coisa tipo programar alguma coisa para sinais para palmas. Né? Eu quero acender a luz, eu dou 2 palmas. Eu quero ligar a televisão, eu dou uma palma, um espaço longo e 2 palmas, assim.
código Morse, sabe? Então, daí, só que eu não sei se isso tem ali, que é possível, para mim, possível é, o negócio é só a gente que tenha conhecimentos aí, né, de programação, eu acredito que consegue fazer isso. Mas será que alguém pensa nisso? Às vezes o pessoal não pensa, né? Porque o surdo, às vezes, é um outro mundo. Então, falta aquilo, da gente pensar nas coisas, né? Já com acessibilidade. Facilitou muito para questões de compras de produtos, né? Às vezes, aqui em São Paulo, moro em São Paulo, aqui tem tudo. Só que colegas que moram no interior, em alguns lugares, às vezes eles eram obrigados a vir até grandes cidades para comprar uma cadeira de roda, para comprar algum equipamento. E hoje em dia, né, você consegue comprar pela internet muita coisa. É claro que uma cadeira de rodas, por exemplo, não é muito aconselhável, né, você comprar assim. É melhor você conhecer pessoalmente antes, né? Para você ver, sentir. Até porque tem muitas cadeiras de rodas aí que são personalizáveis, né? Elas são feitas sob medida. Então, é sempre melhor ir até algum lugar. Mas muita coisa já é meio que padrão, uma bengala, um negócio, isso daqui você já pode comprar pela internet, ou mesmo só para fazer uma pesquisa, também é ótimo, né? Aplicativos, né? Muitos aplicativos voltados para acessibilidade, esse primeiro da esquerda, o Be My Eyes, que praticamente você faz uma chamada para uma outra pessoa vidente que se cadastra no aplicativo como voluntária. Então, vamos dizer que eu sou um cego e estou no supermercado. Aí eu vou lá na Be My Eyes, né, e solicito uma ajuda e alguém vai me ajudar ali. Eu começo a apontar o celular, né, ele vai descrevendo, né, para você os produtos. Aliás, tem muita coisa também. Outro dia eu estava questionando, sabe, leitor de tela, leitor de código de barras, quer dizer, aquilo ali poderia ter também um recurso sonoro, né? Porque quando sai o preço, só sai um visor para você ler. E o cego? Como é que ficou cego? Né? Então, aliás, os produtos, né? Nos supermercados, o negócio poucos têm alguma inscrição em braille, quando tem pouca informação, poderia ter algum código, né? Algum código QR para que ele conseguisse acessar ali o produto de alguma forma, assim, para dar mais independência, né, à pessoa com deficiência visual. Porque hoje em dia, você não consegue ir no supermercado, ele não consegue ir sem um acompanhante, alguém que vá ajudar a ele para fazer as escolhas, ou se não, pedir ajuda de alguém ali, né? Mas eu acredito ainda que um dia ainda um cego vai conseguir ir a um supermercado e fazer todas as compras de forma autônoma. Esse na direita, né, sou eu ali com um aparelho chama Colibri. Ele é um mouse, né, controlado por aquele modo na cabeça. Então você direciona com a cabeça e os cliques, né, são por uma piscadinha. Você, para rolar a página para baixo, você vira a cabeça para a direita, para rolar para cima, vira a cabeça para a esquerda. Então, tem seus comandos, certo? Imagine quem não consegue, né, ter nenhum movimento, ou mesmo que tenha algumas dificuldades, como fica? Né? Então, a gente tem soluções.
cardápios que ainda acho que são exigidos, cardápios em braille, mas eu sou um cara que pensa em todos os lados, sabe? Cardápio em braille é uma coisa que custa, você precisa ter cuidado também, porque se você amassa ali, o braille foi embora. E às vezes você tem que mudar o preço, o conteúdo ali, você vai ter que fazer outro cadastro, praticamente, dependendo das mudanças. E que às vezes isso não é barato. Né? Então, isso não é nada motivador, né, para o proprietário do estabelecimento. Agora, você fazer um cardápio digital, negócio, caso você queira mudar, é muito fácil. Né? Tem colegas aí que são muito defensores do Braille, mas eu acho que a coisa não é bem por aí, certo? Não funciona, você não consegue ver o cardápio digital. Se funciona para você, né, tá ótimo, porque aí sim, certo? O pessoal vai conseguir fazer uma coisa mais acessível para eles, mais fácil, né? Que seja bom para eles, que seja fácil para o empreendimento e que seja fácil para você também, para os dois. Né? Nessa parte da direita, eu estou num, ah, não é lanchonete, uma doceria, certo? Onde eles têm um cardápio, tem tablets nas mesas. E ali você faz tipo como uma compra online. Então, eu quero um café, vou ali, clico, boto no carrinho. E quero um doce. Vou escolho, clico, boto no carrinho. Beleza, é isso que eu quero, fecha a compra, paga. Isso o pedido é enviado ali para a cozinha, o negócio vem, o garçom pega, vem, me serve e beleza. Isso começou, a primeira vez que eu vi foi em um restaurante japonês. O proprietário disse que o faturamento dele subiu porque agilizou muito os pedidos e tudo mais. E para mim, esse tipo de cardápio, por exemplo, ele pode ser muito acessível. Por exemplo, se você vê ali, tem uma foto do bolo ali, certo? Então, para outras pessoas, vamos dizer, um surdo, ele pode ver aquilo e ver como é que é o bolo. Não só o surdo, né? De novo, como eu falei, você vê a foto do produto, é muito melhor, né? Um analfabeto também, ele não sabe ler, mas ele viu ali o que é o bolo. Então, nossa, eu quero esse. Né? E o que no cardápio impresso, vamos dizer, dependendo do número das coisas, você teria que imprimir um livro. E numa proposta digital, você pode colocar muito mais conteúdo. E sabe colocar ali alguma versão em voz, uma descrição em voz do que é aquele produto. Fica muito mais fácil de produzir, muito mais barato. Né? E o virtual, né? O digital, permite muitas trocas de experiência, aprendizados, como a gente está fazendo aqui, por exemplo. Sabe, eu, uma vez, já faz tempo ali no começo, eu vi um vídeo era uma pessoa lá de fora, e ela estava andando de escada rolante, é um cadeirante. Eu vi esse vídeo algumas vezes ali, várias vezes, e depois eu falei, eu vou tentar. E, é claro, eu fui com colegas ali para me dar suporte, né? Ficar atrás. Ali, não me segura, só me socorre se eu for cair. Eu fui e consegui, certo? Então, foi uma troca de experiência, vamos dizer, ele me passou a experiência e eu, na verdade, nem sei quem é, né? Não consigo nem me lembrar, mas hoje em dia eu tento fazer isso também, uma coisa que fizeram para mim,
eu quero fazer para os outros. Quanto mais pessoas, né, tiverem sua liberdade, sua autonomia, né, muito melhor. Então, a troca de experiência é algo muito rico. Aqui de palestras, né, dou muitas palestras ali online, mesmo as presenciais, negócio, muita gente me achou, né, pelo meio digital, pelo meu blog, pelas minhas postagens. Então, isso rende muita coisa, de informação para os outros e de trabalho para mim. E a educação, né? A educação também, a pandemia mostrou muito que o digital é uma força para a educação e a gente aprende. O aprendizado vem não só dos cursos, né? Eu já fiz também, preparei um curso online sobre acessibilidade e inclusão, porque minha intenção, vamos dizer, é ensinar que mais pessoas entendam sobre esse assunto. E o digital é a melhor forma de espalhar esse conhecimento. Então, por isso que eu coloquei, né, a força do digital na acessibilidade e inclusão. Ela tem muita força, se bem usada, e tem muitas oportunidades que a gente pode aplicar. Aqui, os meus contatos, para quem quiser, para quem não achar complicado, meu nome, se você ir pela acessibilidade funcional, que é o meu conceito, ou turismo adaptado, que é o nome da empresa antiga, negócio você vai conseguir achar meu site e ter todos os meus contatos atualizados. Tá certo? Muito obrigado.